Olá! No vídeo de hoje eu vou começar a montar um esquema de cores, dando adeus aos frameworks e construindo uma folha de estilos próprias para o meu projeto, personalizada, do tamanho que eu quero e com as necessidades que eu preciso. Então, assim, por que que eu estou dando adeus aos frameworks? Porque eles são muito inchados, quer dizer, eles têm muitas classes, muitas variáveis que eu acabo não usando, né? E eu estava até conversando com algumas pessoas e eu comecei a me dar conta que o que as pessoas realmente utilizam nos frameworks, né? É o sistema de cores, a tipografia e os espaçamentos. Basicamente é isso, né? Tem algumas pessoas que não têm tanto conhecimento de CSS que acabam utilizando o grid também, né? Mas aí eu resolvi pensar, falar, não, para aí, eu vou começar a construir uma folha de estilos de acordo com o que eu quero, entendendo exatamente o que eu estou fazendo e por que que eu estou fazendo assim. Então, esse vídeo vai começar tentando montar um esquema de cores, né? Esse esquema de cores que eu estou montando, ele não é o único, tá? Ele pode ser de várias maneiras. Esse eu construí porque eu achei que é mais fácil para mim, porque eu troco algumas variáveis só e, na verdade, alguns parâmetros, né? E eu transformo toda a minha escala de cores com poucos cliques. Então, como é que funciona, né? Bom, a gente mais ou menos está acostumado a trabalhar utilizando, né, um sistema de X, que é esse aqui, né, do joguinho da velha com o númerozinho, ou então a gente está também utilizando um sistema de RGB, né, e eu estou propondo aqui nessa construção utilizar o HSL, que, na minha opinião, é o melhor dos mundos, né? Por que que eu falo isso, né? Porque ele é muito mais intuitivo. Quer ver uma coisa? Olha só. Esse aqui é um sistema HSL, que ele funciona com três variantes, né? Que é o tom, a saturação e a luz. Quando eu falo em tom, né, eu estou sempre pensando nessa roda aqui de cores puras, por exemplo. Então, o vermelho é zero, né? E ele vai de 30 em 30, ó, com as cores, pegando até a continuidade da rodinha. Então, aqui, se eu quero as cores básicas, por exemplo, que é o vermelho, o verde e o azul, é de 120 em 120. Então, aqui, ó, 0 é vermelho, 120 é o verde, 240 é o azul. E aqui eu vou pegando os tons intermediários entre um e outro. Então, fica muito fácil quando, por exemplo, eu pego aqui e vejo uma cor que ela é 187, eu sei que ela está entre um tom de turquesa para o azul. Aqui, ó, 180, 240. Então, ela fica mais ou menos aqui. Para mim, é muito mais intuitivo assim, do que pegar um número que para mim não faz tanto sentido, que nem esse aqui, por exemplo, ó, 00E1FF, né? Eu não consigo visualizar muito fácil, né? E assim eu ainda consigo visualizar um pouco mais, né? Que aqui o vermelho, ó, ele tá em zero, que é o máximo, né? E o verde e o azul tá no mínimo. Aqui eu ainda consigo ver, mas aqui, para mim, ele fica muito mais fácil. Por quê? Né? Aqui o H significa o tom puro. O S é a saturação. Então, aqui, ó, 100% de saturação significa que ele está nessa pontinha aqui. Deixa eu até pegar aqui que fica mais fácil de mostrar. Ó. Então, aqui, no tom de saturação, por exemplo, eu tenho que pensar numa linha horizontal, onde quanto mais para a esquerda, mais gris, e quanto mais para a direita, mais a cor pura. A saturação, ela vai na horizontal
e a luminosidade ela vai na vertical. Então, quanto mais para cima, mais próximo do branco, e quanto mais para baixo, mais perto do preto. Então, se a minha cor está aqui, ela está na metade entre o tom mais claro dela e o tom mais escuro. Então, aqui seria 50%, tá? Que ela está na metade entre os 100%, que seria o mais branco, e o 0%, que seria o mais negro. E aqui, na horizontal, seria a saturação. Então, quanto mais para cá, mais o tom avermelhado, quanto mais para cá, mais gris, e aqui no meio seria o tom intermediário, que seria 50%. Então, para mim, ele fica muito mais intuitivo utilizando esse tipo de escala, tá? Então, aqui eu estou dando um exemplo, né? Que esse tom aqui é o mesmo daqui que eu peguei e peguei aqui, ó, tá? E eu já vou explicar agora como é que funciona, né? Essa minha folha de estilos. Eu peguei e marquei assim, ó. Eu fiz umas variáveis que estão ajustando a luminosidade. E por que a luminosidade? Se eu pego o Core Frame, por exemplo, ele vai utilizar nas cores primárias, o primeiro bloco dele, ele vai utilizar a transparência, o que é diferente de luminosidade, né? É um outro tipo de conceito. E depois o segundo bloco que ele vai utilizar, ele não pega diferentes tons do tom primário, ele pega outras cores, né? Eu não sei exatamente se ele pega na diagonal, como é que ele faz, mas enfim, ele calcula outras tonalidades e não aquela mesma tonalidade. Então, o jogo aqui que eu estou fazendo é brincar com uma cor primária, né? E brincando com a saturação ou com a luminosidade. Então, neste exemplo aqui, eu criei um ajuste de luminosidade. E nesse caso, eu peguei vários parâmetros, ó, de 5%, 15, 25, 35, 45, menos 5, menos 15, 25, 35. Eu posso criar quantos eu quiser, ok? E depois, aqui, eu estou criando um parâmetro para a minha cor primária. Então, a minha cor primária, ela vai ser constituída por três variáveis, que são a minha cor primária de tonalidade, que é um númerozinho, a minha cor primária de saturação, que é o meu percentual de saturação que eu vou ter daquela cor, e a minha cor primária de brilho, que vai ser, ou de luminosidade, né, que vai ser aqui também um parâmetro. Aqui está 50% de luminosidade, então a cor está bem no meio, né, de luz. Está no 100% de saturação e no tom 187, que era aquele meu turquesa que eu peguei, tá? Então, a minha cor primária, ela vai usar uma combinação dessas variáveis. Por quê? Porque quando eu quiser trocar a minha cor primária, eu só venho aqui e troco esses três parâmetros. E se eu quero a cor pura, eu só troco, na verdade, o primeiro parâmetro. Então, é muito mais fácil, né? E aqui eu criei uma variação utilizando os meus parâmetros de cor, da tonalidade, de saturação e os meus parâmetros de luminosidade que eu criei aqui. Então, aqui, como é que eu fiz? Eu montei a minha cor primária, que é a minha variável de cor primária, aqui do meu tom primário, né? Depois eu peguei uma variável da minha cor primária a nível de saturação. Depois eu fiz um cálculo entre a luminosidade e o ajuste dessa luminosidade. E assim eu criei vários tons, que são esses tons aqui. Como eu disse antes, eu poderia criar várias tonalidades, né? De acordo com o meu projeto e de acordo com o que eu quero. Tem projetos, por exemplo, que eu quero uma coisa mais simples, então eu vou criar só 5 tonalidades. Então eu posso ajustar isso conforme o meu projeto, tá? Então vamos brincar aqui, ó. Por exemplo, aqui na minha cor primária tá esse tom aqui, né? 187. Vamos supor que eu queira trocar aqui
sei lá, para um outro tom, eu vou colocar aqui um verde. Eu vou colocar um verde puro, que é o 120, tá? Que é bem, bem forte. Até eu vou pegar e vou aqui dar uma escurecida nele, colocar aqui um pouquinho. Mas assim, tá? Então, ele é um 130. Como é que funciona? Se eu venho aqui e troco a minha cor primária, em vez de 187, eu coloco 130 e salvo aqui, se eu vier aqui na página, né, e refrescar ela, ela, num clique, ela vai mudar toda a minha escala de cores. Então, isso facilita muito a minha vida no dia a dia, né? Eu posso só com um clique personalizar toda a minha paleta de cores sem estresse nenhum e sem utilizar um framework e utilizando uma folha de CSS do tamanho que eu quero, personalizada, do jeito que eu tô afim. Enfim, eu tenho muito mais entendimento e controle sobre a coisa. Bom, esse era o vídeo de hoje. Se alguém quiser que eu mande essa folhinha que eu fiz de exemplo, para se basear e por aí poder criar a sua, é só me dar um toque que eu mando.